Amém a todos, bom dia. Cá estamos para mais um estudo. Deixa eu também entrar na página da igreja para poder seguir melhor daqui. Amém. Bom dia, Sandra. Glória a Deus. Vamos orar, né? Rosângela, bom dia também. Pai querido, diante desse estudo e daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria, Senhor, para que possamos viver esses momentos de entendimento e estudo da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz, Tiago. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus, né? O Isaldo foi visitar o Tiago bateu uma foto lá e botou. Eu visito o Tiago, não tem foto, não tem nada, mas tá bom. Vai dizer o quê, né? Amém, amados? Amados, de novo, aquela inquietação no meu coração, tá? Eu estava tranquilo em estudar tanto Provérbios capítulo 9, quanto fechar o Salmo 46. Mas o Senhor me chamou a atenção para as cartas de Paulo, e ele tem mexido ao meu coração sobre os ensinamentos de Paulo. E aí eu tive um insight do Espírito Santo em trazer essa questão que Paulo vai trabalhar nos capítulos 5 a 7 de Coríntios, contextualizando nos dias de hoje. Tá? Então é isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos seguir uma explicação lógica aqui, vamos estar trazendo. E quais seriam essas impurezas? Amém? Doraci, seja bem-vinda. Conceição, grande Conceição. Júnior, saudade de vocês, tá? Bom, nós vimos isso aqui. Isso aqui vai ser o bloco, amados. Tá? Talvez a gente continue nessa ideia aqui até fechar tudo, tá? Ou seja, hoje nós vamos estudar sobre a impureza sexual. Eu estou prevendo, domingo que vem, sobre comida, contextualizando, porque vai ser difícil falar sobre comida no sentido lá da Grécia ou da Ásia Menor, né, para os dias de hoje, ok? Mas nós podemos contextualizar, que é isso que exatamente eu quero fazer, tá? Onde nós podemos aplicar? Vocês vão ver o que eu vou fazer com a impureza sexual, tá? Então, antes de nós avançarmos, gente, se você puder ler a primeira carta aos Coríntios, tá? Ah, pastor, mas e se Deus mudar? Se Deus mudar, você só ganhou lendo. Você nunca vai perder lendo a Bíblia, tá? Nós vamos estar tentando seguir essa lógica que eu apresentei, tá bom? Segunda questão é o seguinte, amado, como é que nós vamos ver essa impureza? Então, vamos lá, do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai trabalhar uma cosmovisão que era comum na cidade de Corinto, na Ásia Menor, que era por causa das deusas pagãs, né, que era a questão da sexualidade, da pornografia, da impureza sexual. O que eu vou fazer hoje, amado? Eu vou pegar essa impureza sexual e nós vamos trabalhar ela diante de algumas questões. Então, vamos analisar essa impureza dentro de três perspectivas que constantemente a nossa mentalidade cristã, que nós estamos falando, né, desde o primeiro estudo, mentalidade cristã, é invadida por diversas propostas que são contrárias aos valores do reino de Deus e tentam impor sugestões no nosso dia a dia. É mais ou menos isso aqui que eu quero trabalhar com vocês. Aquelas questões assim que são impostas, tá? Viviane Souza, amém. Deus abençoe também. Aquelas questões que são impostas de uma maneira camuflada, né? Porque se lembra quando nós estudamos sobre as cosmovisões, nós estudamos existencialismo, humanismo, relativismo, tá? E essas cosmovisões, elas não vêm de uma forma vista, notória, perceptível, elas são impostas, tá? Elas vão entrando de uma forma camuflada. E ela tenta dirigir ou denegrir tanto o pensamento, ou dirigir o pensamento, ou denegrir os pensamentos e valores do reino de Deus. Isso é algo que eu e você precisamos entender, tá? Então, quais são as três propostas que eu vou colocar hoje para vocês? Vai ser três impurezas. Relativismo, tá? Uma agenda política, porque nós estamos vivendo um momento de politização, tá? Nunca vivemos esse momento de politização como estamos vivendo, tá? E uma liturgia estética. Então, essa liturgia estética nós vamos estar trabalhando também. Então, relativismo, né? Bom, veja só, quando nós estudamos a igreja praticamente
do século XI até o século XVI, XVII, nós estudamos os três ismos que eu chamei, né, o iluminismo, o existencialismo e o relativismo, que vem desde o gnosticismo, tá, o epicurismo, tá, que vem desde lá de trás. Tá? Então, assim, não é novidade. Quando nós estudamos o relativismo, está na plataforma do YouTube, nós comentamos sobre como que esse pensamento foi formado, como é que esse pensamento ele toma uma força em Hegel, em Kant, em Kierkegaard, Nietzsche também, tá? E ele vem nos dias atuais tentando trazer uma forma de pensamento onde a liberdade e a minha vida ela é mais importante que as regras e as normas, porque você vai entender o relativismo na teoria ou na ilustração, né, dos três cegos apalpando um elefante. Então, eu contei na época, repito aqui para quem não se recorda ou quem não sabe, o primeiro cego que apalpou as trombas do elefante escreveu o elefante como uma serpente que ficava flutuando, né, com uma mangueira, e vai fazer várias descrições. O que apalpou os pés do elefante descreveu o elefante como sendo um tronco de árvore muito forte que de vez em quando levanta, mas volta, né, a fincar as suas raízes. E o que tocou a barriga do elefante descreve o elefante, tá, como sendo uma grande bola flutuante. O relativismo diz o seguinte: os três estão certos porque cada um está descrevendo segundo a sua cosmovisão, o seu próprio entendimento. Isso é complicado, porque é exatamente esse relativismo, né, que vai trazer o neoliberalismo na América do Norte, na Europa e também um pouco aqui no Brasil, que é aquela questão de você viver o aqui e agora. Né? A vida é curta, nós precisamos entender que eu preciso ser feliz, você precisa entender que você é o centro, você é o foco, você precisa entender que você pode ter o teu melhor, ou viver o teu melhor, né? Ou seja o teu melhor. São várias frases, por mais que sejam ditas até por determinadas pessoas, né, que se dizem cristãs, são frases tiradas daí. E isso é um perigo muito grande. Então, o tempo que vivemos é invadido por diversos modos de pensar e agir, entre os quais se destaca o relativismo, que nega as verdades por usar um critério neutro. Tá? O que é essa neutralidade? Então, você pode aceitar a maçã que está sendo refletida no espelho, ou você pode aceitar a maçã como ela realmente ela é. O problema todo é que ninguém quer aceitar a maçã como ela é. Ninguém gosta de confronto, ninguém gosta de ser chamado a atenção, tá? E nós sempre cobramos do outro a imagem que está no espelho, mas mesmo que a nossa imagem seja a que não está no espelho. Então, assim, eu vejo pessoas, às vezes, não entendendo o que Paulo vai trabalhar daqui para frente, e na própria carta de Paulo, nesse caminhar, se nós vamos até o fim, se Deus quiser, você vai ver que uma das preocupações que Paulo teve, tá, é exatamente com uma igreja que tinha dentro dela disputas, revanchismo. Aí eu não gosto do fulano, eu não fui com a cara dele, eu não gostei do que ele falou, do que ele fez, como ele fez, tá, então eu vou. Hoje é fácil, né? Eu mudo de igreja. Lá no tempo de Paulo, o cara não podia mudar de igreja, só tinha aquela igreja. Entendeu? Talvez fosse mais fácil no tempo de Paulo, né? Para o pastor, né? O cara não tinha para onde ir. Hoje não. Hoje é mais complicado porque tem várias opções, né? Nós temos um menu a gosto do freguês e muitas vezes realmente revelação de Deus. Nós temos várias igrejas sérias que, graças a Deus, estão crescendo dentro da visão que Deus deu. Eu sempre falei que eu questiono a Monte Abrão desde a fundação, mas continuando. Segundo esse modo de pensar, não existe o certo e o errado, tá? O positivo e o negativo. Existem opiniões diferentes justas-postas. Então, eu coloquei, amado, isso sendo uma das primeiras impurezas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu não estou tratando da Monte Hebron. Eu estou tratando do que eu estou vendo na igreja brasileira. Então, você vai encontrar pessoas olhando determinadas situações, fazendo determinadas coisas, e onde você não pode me julgar, porque a palavra de Deus ensina a não julgar joia, mas a palavra de Deus ensina a confrontar. Julgar é uma coisa, confrontar é outra. Né? O próprio
capítulo que nós temos aqui, se você ler o capítulo 6, você vai ver que Paulo vai falar sobre isso. Olha, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai a ter, não vai para juízo, não vai levar essa história do teu irmão em outro lugar. Ou seja, lida com ele, senta com ele, ó, eu não estou gostando desse comportamento, mas qual que é a proposta desse relativismo? Para que eu vou esquentar a cabeça? Se eu posso simplesmente deixar de lado ou seguir em frente. Com isso, a igreja nunca é curada. Um exemplo, eu tenho, de repente, uma dificuldade com uma pessoa na igreja, tá? E eu até sei que essa pessoa falou mal de mim. Tá? A minha postura é chegar nessa pessoa e dizer, meu amado, o que está acontecendo? Eu percebo que eu fiquei sabendo disso, é verdade. Confrontar em amor. Se ele negar, se ele não quiser conversar sobre, isso é problema entre ele e Deus. A minha postura diante do Senhor é o meu posicionamento, tá? Agora, eu vou sair dessa igreja? Eu vou virar a cara para ele? Não, esse é problema entre ele e Deus. Eu vou conseguir tomar ceia? Esse é problema entre ele e Deus. Eu fiz a minha parte. Pastor, mas não é um certo individualismo? Não, porque você está centrado na palavra. É diferente do relativismo. O relativismo fala assim: se o teu irmão estiver em pecado, mas quem sabe Deus permitiu que ele caísse em adultério. A gente não sabe a história do casamento, como é que é a vida dele no dia a dia, como é que é a intimidade dele com a esposa, é ou não é. Então, ele roubou da empresa, mas o patrão dele era injusto, né? Ele não roubou, ele se apossou de algo. Então, o relativismo é isso. Okay? E o relativismo vai trazer essa maneira de pensar que é cruel. Né? Então, no mundo secularizado, a ideologia do relativismo torna a sociedade individualista e egoísta. É o que nós estamos vendo, amado. Tá? Eu acompanho o pedido de alguns pastores e, às vezes, já teve pastor de uma igreja que eu sei que ela tinha recurso. Tá? E, de repente, o pastor negou ajuda. Porque nós temos que pagar isso, nós temos que fazer. Amém, tem vários projetos, mas era um projeto de construção que poderia dar um break e dizer, amados, para a igreja, nós vamos parar de construir, porque nós temos pastores da nossa equipe pastoral que a igreja não está conseguindo suprir o salário, então eles estão passando necessidade, mas a igreja está com recurso. Então, em Curitiba, tinha uma igreja que ela se gabava que tinha R$ 1 milhão naquela época, era muito dinheiro aplicado. Até que eu descubro que o pastor estava com o salário atrasado, que o pastor estava passando por dificuldade, quer dizer, o salário não, ele estava passando uma questão de saúde, desculpa. E aquela questão de saúde estava fazendo com que ele comesse todo o recurso do salário. Né? E a igreja não se movia. E eu fui conversar com uma das pessoas da igreja que sabia do fato. Não, mas ele tem que administrar o que Deus colocou. Isso aqui é de Deus. Então a gente até joga para Deus. Eu falei, bom, se é de Deus, meu querido, então vamos orar para Deus liberar. Não, 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 não. Então, essa sociedade individualista, egoísta, nós vemos em várias áreas. Agora, isso aqui para mim é o mais sério, tá, gente? Gera uma solidão. Eu digo como psicólogo, gente, eu nunca tenho visto nesses dias tantas pessoas na solidão. Pessoas trabalhando, pessoas em igrejas grandes, pessoas com familiares grandes, pessoas com pessoas, mas elas na solidão. Por quê? Talvez por expectativas não correspondidas, frustrações amorosas, frustrações profissionais, uma série de coisas que vão gerando. Então, a questão toda da impureza dentro da igreja, desse relativismo, é que às vezes a gente não percebe quem está do lado, não percebe a dor, não percebe o sofrimento. E quando percebe, percebe com perguntas. Nossa, pastor, fulano tá faltando, né? O senhor está sabendo de alguma coisa? O senhor está sabendo de alguma coisa? Não, meu amado, fulano está faltando, você está sentindo falta dele? Ore por ele. Ou então liga, meu amado, você está fazendo falta. Tá? Eu me lembro que um tempo atrás a pastora pediu, né? Nós conversamos e foi dado um comando, uma orientação, né? Para a igreja entrar em contato com outras pessoas, bem na época da pandemia. E nós chegamos a disponibilizar praticamente o telefone de toda a igreja. Gente, eu tenho pessoas que não receberam ligações, tá, da igreja. Tá? Eu disse até naquela época, né? Gente, ligue para a Vó Suza, ela se preocupa com a igreja. A Nicéia está sempre orando, né? Nós temos outras pessoas, né? Mas assim, a Conceição, que sempre está orando também, ligue para ela, como é que você está, meu irmão? Está fazendo falta.
Às vezes são pequenas atitudes, é uma ligação. Você não quer ligar? Manda uma mensagem, é de WhatsApp. Tá? Então, parece que nós estamos querendo e não percebendo que esse momento, às vezes, uma ligação faz toda a diferença. Então, essa ideologia, mas, no entanto, nunca esqueço uma pessoa em Curitiba, ela falou assim, pastor, eu vou para tal igreja, porque lá tem bastante gente. Eu falei, ué, mas aí que você tem que ficar aqui, que aqui tem poucas pessoas. Não, é movimento, eu quero movimento, pastor, eu quero movimento. E tem mais também, lá, ó, Deus é testemunha do que eu vou te falar, tá, amados? Lá, se o diabo atacar, tá? Se o diabo mandar uma bomba, tem muitas pessoas, até pegar em mim, pode ser que demore. Olha a mentalidade. Aqui na Monte Hebron tem pouca gente, se ele jogar, pega todo mundo. Eu falei, meu amado, vai mesmo, vai mesmo. Sabe por quê? Porque durante todos esses anos que você caminhou comigo, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada de reino, você não aprendeu nada de valores. Então, assim, é uma questão que nós precisamos estar trabalhando. Uma pergunta, mas será que os cristãos desses dias podem ser comparados com a mesma pessoa da igreja primitiva, ou mesmo de alguns anos atrás? Será que nós podemos pegar a igreja de hoje, do jeito que ela está, relativizada? A igreja de hoje é presa, né, a tantas questões. Deixa eu dar um comentário aqui. Ninguém quer se envolver, só cobrar. Isso mesmo. Isso mesmo, Rosângela. Infelizmente, nós vivemos num período de acusações e menos de amor. E é por isso que, às vezes, pessoas estão feridas. Né? E, às vezes, essa ferida vai criar várias fugas, vários gatilhos. Amados, só um parênteses antes de continuar aqui. A questão toda não é você ser ferido. Tá? Nós vamos ser feridos, seremos feridos. Jesus foi ferido. Tá? Quando nós falarmos sobre a questão política, impureza política, eu vou comentar uma situação, tá? Sobre o ministério de Jesus. Mas Jesus foi ferido, ele poderia ter agido diferente. O que eu vejo hoje é as pessoas simplesmente saindo da zona de conforto e do confronto, ou indo para a zona de conforto porque não querem o confronto. Tá? E quando você é um pastor que às vezes fala, meu irmão, você está errado, você precisa ir lá pedir perdão, você precisa restaurar, você precisa se consertar, eu encontro N justificativas. N justificativas. Tá? Então, assim, mas eu também vejo pessoas muito preocupadas com aquelas que estão faltando, no sentido de julgar, em vez de dizer o que está acontecendo. Né? Então tá, voltando aqui. Amado, os cristãos primitivos, tá? Seja bem-vinda, Elizabeth. A mamãe entrou mais cedo que você, tá? A mamãe já está lá em cima, nos comentários. O que eu vejo hoje, amado, é uma igreja, tá? Vivendo um crescimento no horizontal espetacular. Eu estou falando a nível de Brasil. Eu estou vendo uma igreja que realmente tem uma questão que nós vamos falar daqui a pouquinho, estética muito bem elaborada. Só que, infelizmente, eu estou vendo uma igreja que não sabe se posicionar à luz da palavra, por uma série de questões, não apenas por um ponto 1, ponto 2 ou ponto 3, por uma série de questões. Os cristãos primitivos, amado, eles morreram por causa do evangelho. Tá? Pós-reforma, eles foram perseguidos. Anos atrás, aqui no Brasil, quando era o Brasil colônia, crente era sinal de encapetamento. Pastor, então, era mandado do inferno. Então, nós tivemos. Aí, hoje, nós gozamos uma liberdade, né? E uma liberdade que nós fazemos, às vezes, mau uso dela. E é isso que nós precisamos estar pensando, tá ok? Então, avançando. A igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso que nós precisamos entender. Por isso, precisa se despojar do velho homem e de conceitos que não. Faltou um quê aqui, tá bom? Que não expressados, desculpa, na Bíblia, daquilo que não vem de Deus. Necessário se faz renovar no espírito e dispor o coração para andar na verdade. Na realidade, meu amado, o que a igreja hoje precisa, eu e você precisamos, tá, é entender que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e aí nós precisamos trabalhar a questão da culpa, a questão do pecado, a questão do posicionamento. Tá? Nós precisamos despojar do velho homem. Isso, cada um tem o seu particular para ser despojado. Tá? Você vai ter N situações onde você precisa literalmente tomar esse posicionamento. E conceitos, né, que não são expressados na Bíblia. Nós vivemos muitos conceitos hoje. É por isso, talvez, o escândalo que nós estamos vivenciando. E esse escândalo é muito complicado. Então, quanto
a igreja não se posicionar, a igreja não avançar nesse entendimento, nós teremos uma igreja crescendo no horizontal e nem um pouco na vertical. Tá? Nós temos uma igreja ufanista, triunfalista, tá? Mas uma igreja que talvez... É uma discussão que eu tive, né, com alguns pastores. Eu falei, amados, a minha igreja, a Monte Hebron está disponibilizando tantas cestas básicas por mês. Se a sua disponibilizasse mais tanto, outra mais tanto, nós estaríamos ajudando todos os pastores que ligam para mim, pastor. Eu tenho pedido semanal, amado, de até dinheiro para comprar remédio. Tá? Então, assim, mas não é a Monte Hebron só que tem que fazer. Se cada igreja desse o dízimo dos dízimos, como os batistas fazem, né? Os batistas, eles pegam o dízimo dos dízimos de cada igreja e colocam na associação batista ou convenção batista, ajudam as outras igrejas. Então é uma coisa bem bacana. Tá? Eu falei, se a igreja pegasse 10%, cada igreja, nós teríamos um caixa para que, quando viesse outros momentos como esse, nós pudéssemos estar abençoando a vida de pastores. Né? Graças a Deus pela Monte Hebron, graças a Deus pelas ofertas que entraram, graças a Deus pelas cestas. Né? Quem for no culto hoje à noite vai ver que tem 2 cestas lá na mesa que as pessoas vão vir buscar na segunda-feira. Que ontem eu recebi, eu já liguei, ó, as cestas estão lá. Amém, glória a Deus. Então, é uma alegria, é uma cesta básica. Tá? Amém, amado? Avançando aqui. Então, o segundo aspecto, agenda política. Aqui é um pouco mais sério, tá? Então, não sei se vocês entenderam, para quem chegou agora, eu peguei aquele texto de 1 Coríntios 5:7, fala da impureza sexual, e eu apenas contextualizei essas impurezas, colocando a primeira o relativismo, a segunda a agenda política e a terceira a questão da estética. Então, avançando aqui vai demorar um pouquinho mais. Então, primeiro, eu quero afirmar que a Bíblia é a constituição de um governo chamado Reino de Deus. Nós precisamos aprender que, apesar da Constituição brasileira, das leis brasileiras, nós, cristãos, eu e você, temos uma Constituição superior. E é por isso que, muitas vezes, eu e você precisamos entender que nem essa semana, tá? Os vereadores da bancada evangélica, pelo menos 2, né? Acho que é pastor Anderson e o outro é o Neemias, eles frearam uma situação que estava passando assim, ó, escondidinho, onde pastor não poderia mais pronunciar qualquer sermão anti-homofóbico, né, homofóbico, contra comportamentos, não poderia. Ou seja, se o pastor lesse hoje, nós lermos o capítulo 7 de Coríntios, tá? Os beberrões, os falastrões, os sodomitas, os prosmíscuos, esses não herdarão o reino dos céus. É só leitura seria multa. Só leitura seria multa. Entendeu? E graças a Deus essa bancada evangélica despertou. Por quê? Porque nós temos uma Constituição acima. Isso nós precisamos entender. Então, na Bíblia temos leis civis, morais, temos parâmetros no filme desse governo. Uma vez eu dei um estudo sobre o livro de Levíticos, né? E eu mostrei que o primeiro saneamento básico da história, entendeu? E eu usei muito o que Oswaldo Cruz fez no Brasil, os primeiros sanitaristas brasileiros, né? E eu peguei algumas questões. Nesse período de quarentena também, eu usei alguns textos de Deuteronômio e Levítico, né? O distanciamento, o cobrir o rosto, né? E é interessante que a Bíblia tem leis sanitárias, morais e tudo mais. É fantástico quando você começa a olhar para esse aspecto, porque era a preocupação de Deus, tá? E é a preocupação de Deus. Então, a Bíblia nada mais é que isso, a constituição de um governo na qual eu e você, em nome de Jesus, fazemos parte, tá bom? Rui Barbosa alertou para o perigo das ratazanas que mordiam sem piedade o erário público, perdendo a capacidade de se envergonhar com isso. Nunca esse nosso amigo, escritor brasileiro, né, estadista brasileiro, se fez tão vivo como nos dias de hoje. Isso me dá duas situações. A primeira é, cara, esse
roubo é antigo. Vocês têm ideia do quanto que o Brasil perdeu desde Rui Barbosa para cá? Nós estamos falando de todo, não vamos falar só de um governo X ou Y. Quanto que o Brasil já foi saqueado? Vocês querem mais? Então, quanto que o Brasil foi saqueado desde o descobrimento? Somos uma nação extremamente abençoada por Deus, né? Já viu aquela música, moro num país tropical abençoado por Deus? Apesar de ser uma música secular, é uma verdade profética. Então, essa é a primeira questão. Quanto que nós teríamos e seríamos uma nação rica? E a segunda, eu tenho duas possibilidades. Ou eu caio, não tem jeito, ou eu caio, Senhor, olhe para a nação brasileira. Eu gostei muito de uma propaganda secular onde o Corcovado se levanta, né? E o refrão é: o gigante acordou. Né? Porque no nosso hino, né, diz que o gigante está deitado em pastos plácidos, né? Deitado em pastos verdejantes. E eu acho até uma palavra não profética aquela lá. Eu gostei muito desse termo: o gigante acordou. A minha oração é que o Brasil acorde e vai acordar em nome de Jesus. Então, o que é pouco concebível, gente, é buscar ideologia política, o modelo de capitalismo, socialismo, etc., na Bíblia. A Bíblia não vai ter se você deve ser de direita ou de esquerda. O que temos, sim, é um posicionamento diante de valores que são contra os do reino de Deus. Então, para a Bíblia, gente, essa impureza que tem entrado dentro da igreja hoje, onde eu encontro pessoas de direita, de esquerda, de centrão, a minha questão não é de que faceta essa pessoa é, mas se esse lugar que ela está vai contra os valores do reino de Deus. Porque se for contra os valores do reino de Deus, me desculpa, não posso nem pensar, nem deixar continuar. Então, é uma questão que eu já vi pessoas brigarem, pessoas já saíram da Monte Hebron, pastor, o senhor vai votar nesse candidato, então eu não congrego aqui. Amado, primeiro, a minha escolha foi uma escolha baseada em valores do reino de Deus. A minha escolha foi uma escolha baseada, por isso aqui é o que mais se assemelha. Pastor, o senhor está decepcionado? Eu, de maneira alguma. Tá? Porque esses artigos, como tentou passar-se na semana passada na Câmara Municipal de Uberlândia, teria passado a nível constitucional nação brasileira. Então, eu não estou decepcionado. Pode ser que eu tenha frustrações, amado. Maldito o homem que confia no homem. Eu sei que a salvação, né, o Salvador do Brasil é o Senhor Jesus Cristo. Como o Salvador de Israel, não é os Estados Unidos, é o Senhor Jesus Cristo. Como Salvador da minha casa, não é alarme, é o sistema de proteção, é o Senhor Jesus Cristo. Como Salvador da minha vida, quando eu saio da minha casa e vou até a igreja, não é se eu sei dirigir ou não, se a minha habilitação está em dia ou não, mas é o Senhor Jesus Cristo. É estes valores que eu preciso ter. E com relação à questão comportamental, peraí, eu preciso escolher aquele que realmente vai defender o que eu creio. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, não é uma questão de esquerda ou direita, tá bom? No Evangelho, não é apenas creia no Senhor Jesus Cristo, seja perdoado, santifica-se e vai para o céu. O Evangelho que nós cremos, que nós vivemos, que é pregado, ele não é apenas ir para o céu. Porque se fosse só isso, cada vez que alguém aceitava Jesus, ia para o céu. Tá? Aí só ia ter o pregador, né? Porque alguém tinha que ficar para pregar. Né? Morria e aceitava a Jesus e ia para o céu. Né? Quem quisesse viver um pouco mais, pastor, eu vou voltar semana que vem, que eu vou aproveitar, tá? Depois eu venho, confesso e eu vou para o céu. É mais ou menos seria, mas é engraçado, mas é mais ou menos assim. Então o evangelho, amado, é a boa nova com respeito à vida como um todo. O evangelho todo inclui transformação de pessoas, famílias, sociedades e governo. O evangelho, ele é holístico. O evangelho, ele é existencial. O evangelho, ele é aqui e agora e além e ao infinito. É isso que eu e você precisamos receber e entender. Este é o evangelho. E é esse evangelho que eu e você precisamos compreender. Então, enquanto estamos aqui, nós vivemos. Amado, imagina os cristãos na China. Imagina os cristãos da Tchecoslováquia, que foram mortos agora na África. Esses cristãos, eles não negam o evangelho, mas eles têm um posicionamento. Irmã Nicéia, seja bem-vinda. Dê um grande abraço a Robert, hoje é aniversário dele, que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o evangelho é essa transformação. A igreja precisa entender isso, amado.
Então, muitos argumentam que na política, a política é suja, e por isso o crente deve manter a distância dela. Olha, enquanto a igreja pensar assim, a primeira política é suja porque o mundo é sujo, não é a política que é suja. Tá? Você tem lugares onde tirar uma carteira de habilitação tem toda uma corrupção por debaixo. Você tem lugares que, às vezes, quando alguém desvia um produto da empresa na qual ele trabalha para poder vender mais barato. O brasileiro está corrupto. Tá? Está corrupto. Tá? Por quê? Porque o ser humano é corrupto. Aí você vai ver a história da corrupção nas nações. Então, a questão é, e é o ponto de partida, essa impureza, amado. Há um livro que a Ângela traduziu chamado Sete Montanhas. Foi a pedido de uma editora, né? Este livro, eu me lembro que a Lagoinha, o Marcos Valadão, comprou na época praticamente a primeira edição, mais de 5 mil exemplares. Foi uma coisa. Por quê? Porque esse livro trata o seguinte: é uma conversa, um diálogo do Bill Bright, tá, com Kerrigan, apesar do livro ter sido escrito por outra pessoa, tá, mas esse diálogo começou lá atrás. O Kerrigan é da Jocum e o Bill Bright daquele movimento cristocêntrico, né, que nós chamamos. Os dois falaram assim: sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja falou: não, esporte é do diabo. Amada, há alguns anos atrás, praticar qualquer esporte era do diabo. Tá? Então, o diabo falou assim: é meu, então me dá aqui. Música, não, música é do diabo. Então me dá aqui. Artes também é do diabo. Então me dá aqui. Tá? Que mais? Mídias, então me dá aqui. E com isso o diabo ficou com a educação. A educação é do diabo, porque a única educação que tem que ter é a educação que é ensinada na Bíblia. Educação secular, nós não vamos nos preocupar. O diabo pegou. Harvard, Yale e Oxford, as 3 maiores universidades, e Princeton também, tá? As 4 maiores, todas elas, repito, todas começaram no Ministério Infantil das igrejas ou no Departamento de Educação Religiosa, o famoso Escola Bíblica Dominical. Harvard nasceu como uma escola bíblica dominical, hoje é essa potência. Sabe por quê? Porque chegou um momento que a igreja falou assim: não, nós não queremos mais trazer outros cursos, porque os pais começaram a pedir. Gente, nós somos bons professores aqui, por que nós não trazemos filosofia, quem sabe, para preparar os nossos jovens, psicologia? Eu estou lendo um livro, 500 e poucas páginas, mas fantástico, sobre a história da psicologia, como que a igreja se afastou da psicologia e o mundo pegou. E lá no começo, quem quem tratava da alma era o pastor, da alma e do espírito, entendeu? Então, nesse livro que a Anja traduziu, é fantástico, porque o, o autor fala assim que a igreja, ao se afastar dessas 7 montanhas, que ele chama, tá? A igreja entregou de bandeja para o diabo. E uma das coisas que a igreja entregou de bandeira para o diabo é a política. Só que a política faz leis. Tá? Se essa lei da semana passada tivesse passado, se esses 2 vereadores não tivessem visto, tá? Sabe o que teria acontecido hoje? Hoje eu não poderia ler na Igreja Evangélica Monte Hebron de Uberlândia 1 Coríntios capítulo 7. Eu não poderia ler. E se alguém escutasse eu lendo, nossa, tomei um susto aqui, amado. E se alguém escutasse eu lendo, tá vendo? Oh, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, né? Olha só, hein? É espiritual mesmo, né? E se alguém escutasse eu lendo, poderia me processar. Então, as leis que nós precisamos, tá, declarar, amado, é uma lei de posicionamento. Amém? Mas por que razão, então, estamos nesse mundo? Se não para sermos sal e luz no meio da degradação. A igreja precisa entender que ela está. Ah, você conhece? Acho que a pastora te deu, não te pressão, não sei dizer, mas é um excelente livro, tá? Então, a degradação, quem vai fazer a diferença deveria ser a igreja. Por isso que Jesus disse que nós somos sal e nós somos luz, tá? Homens de Deus exerceram o papel político em momentos críticos da história e foram divisores de água. José, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias. Esses homens exercem o poder público com lisura, exerceram, né, honradez e sabedoria, porque eles exerceram o reino de Deus.
Ah, parabéns, Vicente, é um excelente livro. Então, quando você olha para isso, você vai ver esses homens. Nós precisamos de José hoje, nós precisamos dos Moisés, do Josué, dos Gideões, do Davi, tá? Principalmente, eu creio que hoje nós precisamos do Neemias, dos Neemias, aquelas pessoas que vêm para restaurar, tá? Para consertar os muros caídos da igreja, das famílias, dos lares, etc, etc. Amém? É fato, meu amado, isso aqui para nós pensarmos, que existe muita sujeira no meio político e muita manipulação. Mas isso não justifica que o cristão decida não se envolver. Por isso, quando eu vejo um cristão dizendo assim, o pastor, estou decepcionado com o reino dessa terra, não vou votar mais, eu falo, não faça isso. Porque o teu não votar significa um voto camuflado para outras legendas. Então, não faça isso. É hora de nós entendermos que precisamos tomar posicionamento. Repito, eu me decepcionei? Não, porque eu fiz uma escolha baseada em valores e até hoje, tá? Eu estou percebendo que esses valores estão sendo constantemente combatidos. O homem pode errar? O homem vai errar. O homem vai me decepcionar? O homem vai nos decepcionar. O homem vai fazer? Vai, amado, vai. Porque é o homem. Você precisa entender que o homem realmente vai fazer isso. Então, precisamos entender, precisamos posicionar. Então, essa impureza, o relativismo, que é a primeira impureza, tá? Onde a igreja está sendo levada a pensar que cada um tem a sua própria doutrina ou a sua própria Bíblia, é uma impureza no meio da igreja. Essa ausência política, esse não posicionamento político também é um erro dentro da igreja. Então, cruzar os braços e se omitir diante da injustiça social também é pecado. O Tiago, capítulo 1, versículo 7, 8, Tiago, o capítulo inteiro é um diálogo, né? Tiago fala o seguinte, olha, se você está dizendo que você está sendo tentado, você não pode falar que é de Deus, porque Deus ninguém tenta, ele vai, até que ele chega numa verdade, para mim, fundamental para os dias de hoje. A verdadeira religião, e a religião pura, é aquela que se preocupa com os órfãos e com as viúvas. Esses órfãos e essas viúvas são as pessoas que estão vivenciando injustiças sociais. Tá? E aí, quando eu vejo, mais uma vez, a igreja Monte Abrão se movimentando com cestas básicas, né? Se movimentando com pequenas situações, nós tivemos uma situação, nós consultamos a pessoa que estava recebendo, nós juntamos uma quantidade enorme, amado, de roupas para o bazar. Só que nós encontramos uma situação de um ministério que precisava, para pagar algumas questões, fazer um bazar. Liguei para a pessoa da nossa igreja, olha, pastor, pode doar. Eu acho fantástico isso, pastor, pode doar. A pessoa, só com que ela recolheu ali na Monte Hebron, que assim foram muitas sacolas, essa pessoa fez o bazar ontem, e eu já soube que ela alcançou o valor que ela pretendia alcançar, ainda foi um pouquinho a mais. Então, quando eu vejo essas questões, não sei se vocês sabem, aqueles data shows, nós trocamos os data show, tá? Eu vejo às vezes os pastores, vende-se data show, nós doamos. Até o pastor que colocou agora na igreja mandou uma foto para mim, pastor Silas, olha aqui, tá? A bateria, nós compramos uma bateria nova, nós doamos a nossa. Nós compramos uma mesa de som, a nossa mesa de som, meu irmão, nós poderíamos vendê-la por 13 mil reais. Nós doamos. Ah, pastor, mas o senhor acha certo isso? A igreja, meu amado, foi comprado com dízimo. Dízimo é de Deus. Aquela mesa era de Deus. Aquela igreja que está precisando também é de Deus. Nós não doamos, nós apenas transferimos de uma agência de Deus para uma outra agência. Eu tenho essa mentalidade e talvez é por isso, amado, que a Monte Hebron é tão abençoada, ricamente abençoada, porque nós temos essa mentalidade. Eu vejo ali, principalmente nos músicos, né? O pessoal fala que os músicos são mais egoístas, né? Não, quando nós compramos um microfone, pouco tempo atrás, um tempo atrás, o Guilherme, que é o líder do louvor, chegou com alguns microfones. Pastor, nós compramos microfones novos, esses aqui o senhor pode abençoar qualquer igreja que o senhor sentir no coração. Eu falei, Guilherme, já sei para qual igreja que vai. Então, essa mentalidade é uma mentalidade do reino. É isso que nós precisamos entender. É o que nós podemos fazer. E aí nós podemos avançar em outras questões também. Então, reflita sobre isso, meu amado. Você sabia que Jesus tinha 2 discípulos políticos e que eles os recebiam em secreto
para conversar com esses personagens, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi. Agora veja só isso aqui também, tá? Olha quem sempre estava com Nicodemos. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então, foi e tirou o corpo de Jesus. Bom, quem poderia ir conversar com Pilatos? Pedro, João, Mateus. Esse povo estava sendo perseguido. Então, veja só, por causa de José Arimateia, que nos dias atuais, por causa do cargo dele que ele exercia lá no Sinédrio, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, compará-lo como senador. Então, foram homens como Neemias, como Daniel. Olha o posicionamento de Daniel, amado. Tá? Foram homens que estavam na política, mas não se corromperam com a política. Então, eu e você, como igreja, precisamos entender isso, amado. Precisamos avançar aqui. Então, hoje, Deus precisa de José de Arimateia que proteja o corpo de Cristo quando esse é exposto por diversos grupos que querem o fim da igreja. Existe um vídeo onde uma determinada pessoa fala, literalmente, para um congresso, eu acho que a pessoa que estava nesse congresso acabou se convertendo, e ela tendo esse vídeo, ela soltou esse vídeo para algumas pessoas, parece que alguém já duplicou, mas enfim, nesse vídeo o cara fala, numa reunião para vários jovens, nós queremos destruir a família. O pessoal começa a bater palma, porque nós queremos mudar esse conceito de família, né? Nós queremos mudar essa ideia de família. E nós queremos fechar a igreja, porque igreja só atrapalha. Aí começa a falar, e as pessoas batem palma. Então, leis são aprovadas na política. Não é a igreja que faz a lei e o município, o estado, a nação vai cumprir. Então, isso que nós precisamos entender. Por isso que nós precisamos votar bem, nós precisamos orar bem. E eu repito, eu não estou decepcionado pela minha escolha. Posso estar inquieto com algumas questões, mas eu não esperava nada e não espero nada do homem, mas eu descanso numa certeza. Eu optei por valores. E a minha escolha não foi partido A, B ou C. A minha escolha foi por valores. A igreja primitiva abalou o mundo da época, amado. E esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, Atos, tá? Mas para tal não fizeram acordo com o Império Romano. Você não vê nada, nenhuma descrição, nem se utilizaram de métodos mundanos. Eles foram somente guiados pelo Espírito Santo. E esse posicionamento. Lembrando, amado, que Jesus transitou entre a classe política de sua época, mas não discutiu ou mediu forças, pois ele tinha a mentalidade do reino. Você não vai encontrar em nenhum momento Jesus brigando com Caifás, com o genro de Caifás. O genro de Caifás, ele roubava. Era um político que roubava. Jesus não vai lá e roubava no templo, porque o sistema, apesar de estar sob o domínio de Roma, tá? Vamos supor assim, Roma era o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal era o Sinédrio. E era um Sinédrio corrompido, mera semelhança. Tá? Se vendido, mera semelhança. Tá? E aí Jesus não vai lá brigar, mas Jesus se posiciona. Então, há uma situação para nós entendermos aqui. Então, quais são os princípios, amado, que nós precisamos ter para avançarmos no último ponto? Não temer denunciar os erros dos poderosos. Tá? O que é essa denúncia? A semana passada, eu fui lá na Câmara Municipal, semana retrasada, desculpa. Fui lá, sentei com o vereador, isso daqui não. Tá bom, pastor, nós vamos providenciar. Graças a Deus deu certo. Então, não é chegar, usar os caminhos certos. Isso aqui está errado. Como eu também denuncio diante de Deus. Eu denuncio diante de Deus. Senhor, olha, isso aqui está errado. Isso aqui é uma injustiça contra a nação brasileira. Eu estou levantando um clamor na tua casa, como Ezequias fez. É esse papel que nós devemos fazer. Tá? O povo de Deus precisa ter critério claro na escolha dos seus representantes. Amado de Deus, não é porque a pessoa fala paz do Senhor. Eu nunca me esqueço, a última marcha para Jesus, eu falei, não vem por mais os pés aqui, por vários fatores, tá? Aí tinham determinado políticos, né, os irmãos X, e eles me abraçaram. Eles não sabiam que eu era pastor, porque eu não gosto de ir lá no meio do pastor, eu gosto de andar no meio do povo, no meio das ovelhas, né?
Eu estava lá no meio das ovelhas, me abraçaram. Daí, irmão, amanhã tem escola bíblica dominical, hein? A paz do Senhor, vai lá, em nome de Jesus. Né? Eu olhei para ele assim e falei, você sabe o que é a escola bíblica dominical? Claro, irmão, em nome de Jesus, eu ensino a palavra. Eu falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo. E muitos, olha, você viu? Você viu? Você viu? Então, parece que a pessoa, né? Hoje em dia é o seguinte, se o cara fala que Jesus é Deus em primeiro lugar, pronto, o cara é crente. Se o cara frequentar um culto evangélico na hora da campanha política, ir lá ajoelhar e receber uma oração, nossa, agora Uberlândia vai ter jeito. E se o prefeito de Uberlândia for lá em Israel se batizar no Jordão, pronto, agora ninguém mais pode ir com ele. Então, quais são os critérios que eu e você temos para escolher alguém? Os nossos critérios esse pessoal aqui pensa assim, e isso daqui não condiz com o reino de Deus. Esse pessoal pensa assim, esse aqui condiz com o reino de Deus. Isso é posicionamento. Agora, se esse pessoal aqui mascara, é dissimulado, fala aleluia, mas não sabe o que é aleluia, se batiza, não sabe o que é o batismo, amado, a igreja está cheia de pessoas assim. Aliás, a metade da igreja está assim. Tá? Então, aí a questão é um pouquinho mais séria. Tá? O povo de Deus não deve ser omisso, mas líder na questão da política. Sim, no povo de Deus, eu e você precisamos de homens que possam estar lá para fazer a diferença. Nunca pensei em ser político, não quero ser político, mas eu quero orar por aqueles que eu sei que representam os valores da igreja de Deus. Então, meu amado, pastor, mas o senhor já me decepcionei ao longo da minha faixa etária de cumpridor do voto. Eu já me decepcionei e vou me decepcionar. Maldito o homem que confia no homem. Mas eu não vou me omitir por causa das minhas decepções, tá? O povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. Tá? Então, esses princípios de Deus devem reger a política e eu e você precisamos avançar nisso. Então, alguém escreveu aqui, concordo plenamente. Então, tentando incansavelmente proibir também destruir os valores do reino de Deus nos ordenou. Essa lei da semana passada, viu, o Alexandre e toda a igreja, mas foi assim, o vereador, um levantou para ir no banheiro, porque eles combinaram, ó, se você vai no banheiro, eu fico. Porque, de repente, ele chega assim para a mesa e fala assim, olha aqui, põe na última hora. E dentro do escrito estava lá, que a partir de agora não se deveria pronunciar, mais ou menos assim, não se pode mais pronunciar dentro dos púlpitos ou qualquer plataforma, qualquer palavra que seja homofóbica, ou seja, não se pode mais falar. E Apocalipse? Esses não entrarão no reino de Deus, também não pode. Então, é complicado isso aí. Vocês sabem que nós temos na cidade de Uberlândia várias pessoas que concordam com isso, tá, amado? E pessoas até crentes que dizem assim, não, pastor, por isso tem uma igreja somente para esse público. Então, como é que você pode transitar isso? Como é que você pode aceitar isso? Ou como é que se faz à luz da palavra de Deus? Nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias. E por último, amada, a liturgia estética. Então, a primeira impureza foi o relativismo, a segunda pureza foi a agenda política e a última impureza que eu coloquei aqui é uma questão estética. Tá? O apóstolo Paulo exortou os crentes romanos da seguinte forma, que vale para nós hoje. Nunca falte vocês o zelo. Esse zelo é o cuidado. O zelo se faz aqui no aulão, que é o estudo da palavra. O zelo se faz no Projeto Caleb, o zelo se faz no Ministério Infantil, o zelo se faz no Departamento de Adolescentes. Alguns estão parados por causa, nós precisamos voltar, mas amém. Mas o ensino da palavra, a preocupação do ensinar, isso é zelo. Sejam fervorosos. O que é isso? Você aprendeu? Foi ensinado na palavra? Então pratique. Sejam fervorosos na alma? Não, no espírito. Ou seja, que teu espírito seja um praticante daquilo que você entendeu da luz da palavra de Deus. E por último ele fala, e aí sirva ao Senhor. O problema, amado, é que às vezes a igreja, com uma sede de crescimento, uma sede de destaque, eu nesses 35 anos de pastor, já vi pastor que queria que a igreja dele crescesse para provar de onde ele saiu que ele está na benção. Era muito mais um crescimento revanchista do que um crescimento. Pastor que queria que a igreja crescesse para ele ter a maior igreja da cidade. Tá? Então, assim, são situações na alma das pessoas. Nós temos uma alma. Tá? E nós precisamos trabalhar isso aí. Tá? Mas, quando você olha para essa questão, o que Paulo está falando o seguinte, olha,
Eu e você precisamos formar uma igreja, porque nós somos igreja, que realmente seja dirigida pelo Senhor, para servir o Senhor. Então, só que a igreja, antes de servir ao Senhor, você tem que ser zeloso e fervoroso. A igreja, ao pensar só no crescimento, ela, vamos servir, vamos servir, vamos servir. E às vezes nós temos pessoas sem base. Talvez é por isso que tantos escândalos têm acontecido no Brasil. A última polêmica, né, que está nas redes sociais, é uma igreja que está cantando, em vez de adoração, músicas seculares. Mas não é uma, são várias músicas seculares, né? Do sertanejo ao romântico. Por causa da letra. Não, mas aquela letra fala sobre amor, fala sobre tudo, mas, cara, nós já deixamos o cantor cristão, que eu acho um erro, Silas Fernandes falando, tá? Aí nós passamos para essas adorações que, graças a Deus, o Guilherme tem sido muito sábio e prudente na escolha das músicas. Eu já disse que alguns cânticos do Morada e outros que nós cantamos poderia perfeitamente entrar no cantor cristão atualizado, tá? Mas tem cânticos que eu falo, isso aqui não, gente, isso aqui não. Mas é muito mais uma exigência do que o posicionamento. Então, isso nós precisamos estar entendendo. Então, a adoração é coisa muito séria, principalmente porque a adoração reflete o que pensamos sobre Deus. Por isso, grande zelo pelo culto, aí ele fica evidenciado em toda a palavra de Deus. Então, a adoração faz parte da palavra de Deus e faz parte desse mover da palavra de Deus que nós precisamos entender. Amado, não posso deixar de ver o paralelo existente entre a igreja de Corinto e os nossos dias. Uma igreja com milhões de evangélicos, de adoração extravagante, com vários dons, mas vivendo na superficialidade, uma mentalidade do reino. Tá? Essa é uma crítica e comece pela Monte Hebron em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender isso, precisamos posicionar isso. Tá? Naquele livro Sete Montanhas, tá? Nós precisamos de advogados cristãos, nós precisamos de mecânicos honestos. Foi feito um teste em São Paulo, um cara, acho que foi em Guarulhos, o cara pegou o carro, desligou só um negocinho, e ele foi em 3 mecânicos, aí ele filmando. Aí o primeiro mecânico, não, isso aqui é um problema sério, você vai ter que deixar o carro aqui, e aí foi no segundo, foi no terceiro, no quarto o cara olhou, e cada um queria cobrar. Ele foi lá, viu aquele negocinho desconectado, conectou, pode ligar o carro funcionou, beleza. Aí o cara falou assim, quanto que é? Eu falei, que isso, não vou te cobrar nada não. E aí ele falou assim, tem mais, eu quero que o teu dia seja abençoador. O cara que está fazendo a pesquisa não era evangélico, tá? Ele estava vendo a sinceridade. Mas na hora ele falou assim, o mecânico fala, né? É, é, não, nós estamos filmando, tal, tal. Ele falou, eu sei. Ah, o senhor sabia que nós estávamos filmando? Não, eu sei que Deus está me filmando. Eu achei fantástico isso, porque às vezes é essa integridade que falta. Que o Tiago tem uma empresa, né, para vários segmentos de papéis, Aí, Tiago, falhou agora. Muita coisa ele tem lá. Tá? Que bom! Pelo menos é uma pessoa que não vai cobrar suborno, não vai fazer a lei correta da prefeitura. Eu mesmo usufruí, a igreja Monte Albão já usufruiu. Nós fizemos agora aquele código digital, que eu não sei como é que chama. Então assim, são coisas, nós somos de pessoas chaves em todas as áreas. Tá? Pessoas que realmente sejam íntegras em todas essas áreas. Diante da presença de Deus, meu amado, não é possível viver uma falsa religiosidade. Competência nunca foi sinônimo de compromisso. Tá? Isso nós precisamos entender. A prostituta, a garota de programa, ela é competente no que ela faz, mas ela não tem compromisso com o cliente. A igreja pode estar super competente no que ela está fazendo, mas ela precisa saber se ela tem compromisso para quem ela está fazendo. E aí, amado, é uma questão que eu e você precisamos entender e avançar. Domingo que vem nós vamos estudar, então, se Deus não mudar isso aqui. E aí nós vamos avançar nesse pensamento. E nós começamos no primeiro aulão, mentalidade cristã. Uma mentalidade que possa fazer a diferença. Amém? Glória a Deus, né? Viviane, todo mundo que está aí é da plataforma, que bom, que bom. Eu disse já que mesmo que volte, podemos voltar no presencial, mas o aulão, principalmente o aulão, eu tenho amado essa plataforma, porque muitas pessoas estão podendo participar. Eu peço sempre para vocês que entrarem, não fiquem no quietinho, né? Porque às vezes eu falo para alguém, eu não te vi lá. Não, mas eu estava lá, mas eu não te vi lá.
tá? Principalmente porque quando se você entrou ao vivo, fica mais fácil, tá bom? Amado, vou encerrar aqui. Hoje à noite nós estaremos lá louvando ao Senhor. E eu sei que Deus tem uma palavra tremenda e será um culto também de adoração. Se você for presencial, nós estaremos lá. Se por acaso você vai em outra igreja, talvez nessa plataforma, você já está frequentando outra igreja, Deus te abençoe. Mas, assim, se você da Monte Abraão se posicione, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Amém? Que Deus realmente possa trazer à existência e limpar da igreja o relativismo, essa visão política errada. Lembrando, amado, então no relativismo não existe meia-verdade, tá? E não existe a igreja cinzenta que eu tenho falado. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Na questão política, tá? Nós não votamos em homem, nós votamos em valores. Então, isso eu e você precisamos entender. Os homens vão falhar, os homens vão decepcionar, mas os valores do reino de Deus nunca. E na liturgia, que eu e você possamos adorar ao Senhor, os nossos corações abertos para o entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Interrompendo, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.